Meus irmãos, a ansiedade é um tema importante, diz respeito a nós todos, porque alguns já vêm apontando, e não é de hoje, que a ansiedade é a doença do século. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, sugeriu em um relatório alguns anos atrás que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais, ouçam, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais sofrem de algum tipo, de algum grau de ansiedade. E nós cristãos, discípulos de Cristo, membros da igreja, não estamos isentos disso. Hoje pela manhã é possível que você esteja ansioso. Ou na última semana tenha passado por uma crise de ansiedade. Ou, quem sabe, você seja uma pessoa que vive ansiosa. Ansiedade, portanto, é um tema que diz respeito às nossas vidas, às nossas famílias, à pessoa humana, no tempo em que nós vivemos. Um professor de psicologia de uma universidade muito prestigiada, chamado Gary Collins, ele mostrou e provou que há vários tipos de ansiedade. Por exemplo, ele afirmou que existe a ansiedade aguda, aquela que aparece de repente, vem com grande intensidade, mas que é de pouca duração. Ele falou também da ansiedade crônica. Ela é mais persistente, ela é de longa duração, mas ela é de intensidade menor. Mas ela é crônica, é permanente, é constante. A ansiedade normal, aquela que surge em decorrência de alguma situação, é até mesmo um estímulo para reagir, não é? Diante de alguma circunstância exterior. Então, o indivíduo é tomado por uma ansiedade face a algum problema que surge. Ele falou da ansiedade neurótica, que é aquela que o indivíduo tem, mas é fruto de um exagero, de um desespero, uma coisa pequena ou até mesmo inexistente, o indivíduo faz um drama. Ele chama isso de ansiedade neurótica. Ele fala da ansiedade moderada, e ele diz que essa é até desejável e saudável, que essa é tipo de uma reação diante de uma situação que precisa de uma espécie de aumento de eficiência. E ele fala também de uma ansiedade intensa. Essa é terrível, porque sufoca as emoções, drena as energias, embaça a visão, nos deixa como que constantemente perturbados. E é um problema no coração, na alma, interno, que tem sintomas físicos também. Por conta disso, como disse o relatório da OMS, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais sofrem de algum tipo de ansiedade. Por que nós estamos lendo as Escrituras no domingo pela manhã? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e tem uma palavra para nós, para todas as dimensões da nossa vida, inclusive para as questões do coração. E é curioso notar que a palavra ansiedade no texto bíblico, no Novo Testamento, o texto que nós lemos, ela vem de uma raiz, na língua grega, que significa basicamente estrangulamento. Quem está ansioso é como se tivesse sufocado, sem fôlego, é uma asfixia na alma, corta-se o oxigênio. A ansiedade tem essa capacidade terrível, razão pela qual, quando Pedro escreve essa carta aos cristãos no primeiro século, ele dá uma palavra pastoral àqueles irmãos. Lancem sobre ele toda vossa ansiedade. E não é apenas uma recomendação cega, é uma recomendação que vem com uma razão digna de confiança. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. E sabe qual é o motivo pelo qual você deve fazer isso? Porque ele tem cuidado de você. Então observe que a Bíblia ela tem uma palavra para nós no que tange esse assunto. Eu queria a sua atenção para nós pensarmos sobre esses conselhos bíblicos. Eu vou usar a expressão conselho no sentido de que é uma recomendação. Mas se nós examinarmos essas passagens que eu vou apontar aqui, na verdade são mandamentos, são ordens, são imperativos da palavra de Deus ao seu povo. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quais são as recomendações, quais são os conselhos para aqueles que querem experimentar paz, alegria, contentamento, equilíbrio nos dias que nós vivemos, dias tão difíceis, em que os problemas têm sufocado, estrangulado o nosso coração. Primeiro e antes de tudo, reconheça as suas limitações. No Sermão da Montanha, nosso Senhor disse assim: quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora que seja à sua vida. Isso é muito interessante. E de alguma maneira o que Jesus está tentando dizer àquelas pessoas naqueles dias, a nós hoje, é que esta suposta tentativa de controlar a vida, além de ser inócua, ela é danosa. Porque nós não temos gerência da vida. Nós não podemos controlar as coisas. Nós devemos reconhecer nossa limitação. E o nosso Senhor, o Mestre Supremo, aquele que tem a capacidade de apresentar com muita propriedade, de um modo muito simples também, os dilemas da alma humana, ele compara aqui, ele vai usar uma linguagem que os judeus que ouviram ele naquele momento entenderam perfeitamente. E eu estou usando uma versão aqui na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, no sentido de tornar mais claro a mensagem, mais clara a mensagem. Ele fala assim, ó: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Algumas versões mais antigas, como a Ara, por exemplo, ao meio da Revista Atualizada, aparece a expressão côvado, que não é um termo que a gente usa no dia a dia. E a palavra côvado era uma medida que podia ser uma medida linear, mas também uma medida de tempo. E alguns biblicistas sugerem que o que Jesus está propondo aqui que seja empregado no sentido de duração de tempo. Então ele está dizendo o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua existência? Isso não está no seu controle. Então observe que Jesus está mostrando para aquelas pessoas e para nós todos que a preocupação, no fundo, a ansiedade, ela é irracional. Porque por mais que você se esgote em tentar controlar as coisas, existem coisas que não estão no seu controle. Dentre elas, acrescentar uma hora à sua vida. Não é uma retórica vazia, coisa de pregador, de alguns pelo menos, o que eu vou dizer aos irmãos. Mas observe, quem aqui pode afirmar com toda segurança que estará vivo daqui a uma hora? Nenhum de nós. Porque não está no nosso controle. Então Jesus está dizendo o seguinte: por mais que você se preocupe, você não vai acrescentar nada à sua existência, em termos de duração de tempo, de vida. Portanto, reconheça as suas limitações. Se nós começarmos a considerar essa palavra, já vai ser um bom caminho. Você não tem gerência da vida, você e eu, nós todos somos limitados. Um missionário americano, que por muito tempo foi professor aqui no Seminário do Sul, Seminário Teológico Batista do Sul, o Brodos, ele disse que esse texto está falando que é provável que a ansiedade encurte a vida ao invés de prolongá-la. E a medicina está apontando isso. Pessoas mais ansiosas, mais preocupadas, que querem ter gerência de tudo, dominar tudo, controlar tudo. O que acontece? Elas adoecem. E o que elas pretendem escapa, porque adoecem, são empobrecidas. Você não tem gerência da vida. Nós todos somos limitados. Portanto, a ansiedade é incapaz de produzir algo produtivo. Ela não altera o passado, nem pode controlar o futuro. O máximo que ela faz é sufocar o tempo presente. E boa parte das pessoas estão sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo. Uma ansiedade que nasce desse coração tumultuado, agitado. E nosso Senhor vem com aquela serenidade que lhe era característica e diz: pense, você pode acrescentar uma hora à sua existência? Não. Reconheça a sua limitação. Então esse é o primeiro sábio conselho. Lá no livro de Provérbios está escrito que o coração ansioso deprime o homem. Então a pessoa que fica muito, muito focada em coisas que ainda supostamente acontecerão, além de não resolver o que vai acontecer, em tese, prejudica o tempo presente. Então o ensino aqui é pela graça de Deus que fazemos progressos, e é por sua providência que vem o nosso livramento no dia mau. Nós temos algumas coisas para fazer. Nós somos seres moralmente responsáveis, mas há limites. Então, reconheça a sua limitação, porque senão você vai adoecer, se já não está adoecido. Segundo conselho bíblico, ainda no texto de Mateus, entenda que Deus sabe o que necessitamos. E então ele diz assim, portanto, olha só a relação de termo aqui, a inter-relação de termos. Ele está conectando o que vai dizer com o que havia dito. Portanto,
Se você não pode acrescentar 1 hora à sua existência, um côvado. Não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E há muito ensino aqui. E observe as perguntas que o Senhor usa, colocando nos lábios do homem preocupado. Que vamos comer? Que vamos beber? Que vamos vestir? E ele diz, olha, essas preocupações são próprias dos pagãos. E quem são os pagãos? Todos aqueles que não reconhecem e que não se submetem ao Pai Celestial. Toda a boa dádiva vem de Deus. Você hoje está respirando, seu coração está bombeando sangue em todo o seu corpo, porque há um Deus que reina. E este soberano Deus é nosso Pai. Em Cristo ele é nosso Pai. E a tese aqui, nesse verso, é esse Deus soberano, transcendente, infinito, todo-poderoso, autossuficiente em si mesmo, ele é nosso Pai. E um Pai que sabe o que você precisa. E em outro momento o Senhor disse que antes de pronunciar uma palavra e expor a necessidade que nós julgamos ter, ele já sabe qual é de fato a necessidade. Portanto, em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que a ansiedade, esta aqui, intensa, ela é incredulidade. Observe que nessa mesma passagem Jesus chamou de homens de pequena fé. Nós lemos isso aí. O homem que não confia nesta providência, nessa assistência de Deus, que é nosso Pai bondoso. É interessante que o cristão pode descansar, porque Deus conhece suas reais necessidades e supre cada uma delas. Eu fico sempre muito impressionado quando eu encontro irmãos que buscam subterfúgios nos gurus espirituais, esses que vivem de propagar autoajuda. A coisa que vai te ajudar na sua jornada é a boa teologia, é o ensino bíblico, fundamentado nas Sagradas Escrituras. E o apóstolo Paulo, o grande pastor, grande teólogo, plantador de igrejas, escrevendo a um grupo de cristãos em Roma, ele vai nos mostrar, percebam, como a ansiedade é um ato de incredulidade. E ele vai falar o seguinte, aos Romanos, no capítulo 8, verso 26. Pensa comigo aqui. Ouçam a palavra do apóstolo Paulo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é que Paulo está argumentando aqui? Pensem comigo. Se o mais improvável, o mais difícil, Deus fez, o Deus bendito não poupou o seu filho, ele sacrificou o filho em nosso lugar, nós pecadores, nós rebeldes, nós transgressores, nós que não confiamos na sua providência, mas num ato de misericórdia livre e soberana, Deus entregou seu filho naquela cruz em nosso favor. Se o mais improvável ele fez, o que é difícil? Ele vai dar todas as coisas que nós necessitamos. E diz mais, graciosamente com ele, porque é na pessoa de Cristo que nós somos abençoados. Ele é a fonte de todas as bênçãos. O que Paulo está dizendo é que o mais difícil e improvável Deus fez, certamente fará as demais coisas. Então eu quero encorajá-los a reconhecer que Deus sabe o que necessitamos antes mesmo de nós pedirmos. O mais difícil ele fez, e as demais coisas certamente também fará. A sua maneira, no seu tempo. Deus nunca é encurralado por nossas orações. Deus é soberano. E como diz João no capítulo 5, na sua primeira carta, no verso 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então Deus Pai graciosamente vai e continuará suprindo as nossas necessidades. Terceiro conselho, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ainda nessa mesma passagem, no capítulo 6, verso 33, diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Esse verso é uma espécie de clímax dessa passagem de Mateus capítulo 6. Eu diria que está dividido em 3 partes aqui, na própria estrutura do texto. Primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que significa isso? O reino de Deus é o governo de Deus, o domínio de Deus, de Jesus sobre a nossa vida. Então, que em primeiro lugar seja feita a vontade dele, o reino dele em nossas vidas, o domínio, o senhorio dele. Se a nossa prioridade
na agenda de necessidades, for o reino, o domínio, a soberania, o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, vai ter consequência isso. As demais coisas serão acrescentadas. Então, eu acho que nós precisamos fazer um autoexame, sondar o próprio coração para reajustar a nossa agenda. E o reino tem que estar em primeiro lugar. E observe como as coisas escorrem pelos nossos dedos por falta de sensatez. Se você colocar as primeiras coisas em segundo lugar, você vai perder tudo. Coloque o que é primeiro lugar em primeiro lugar. E segundo Jesus, na agenda, o reino deve estar em primeiro lugar. Nós precisamos reorganizar a nossa vida. É impressionante como nós, sutilmente, processualmente, às vezes inadvertidamente, vamos recebendo os valores deste mundo materialista, consumista, egoísta, hedonista, e vamos sufocando a nossa alma e perdemos de vista o elemento da peregrinação. Você está passando por aqui e a sua vida é um sopro, uma neblina. Moisés diz no Salmo 90 que a nossa vida é como um palmo. Se as nossas preocupações fossem todas elas lançadas aos pés do Senhor e tivéssemos uma visão do reino, do senhorio, a realidade da história da redenção, boa parte dos nossos problemas seriam dissolvidos como gelo na presença do sol. Então não se preocupe com coisas que, no fundo, são absolutamente inúteis, fúteis, frívolas. Foque no reino de Deus. Um dos notáveis missionários do século passado chamava-se Dean Elliott. Curiosamente, ele foi aluno na mesma classe de um outro pastor chamado Russell Shedd. Dois americanos, embora o Shedd tenha nascido na Bolívia. Filho de missionários, eles estudaram juntos nos Estados Unidos e, salvo engano, também na Escócia. O Shedd veio para o Brasil e o Dean Elliott foi para o Equador trabalhar com os Aucas, uma tribo afastada no meio da floresta amazônica, onde ele, por um desígnio inescrutável da providência, junto com mais 4 amigos, foram martirizados, meados do século passado. E esse notável missionário, que tinha uma carreira promissora, brilhante, na Universidade Americana, quando estava vindo para a América do Sul, ele foi muito questionado por parentes, por amigos, por pessoas que julgavam aquela empreitada absurda. Ele podia trabalhar como missionário ali nos Estados Unidos. Para que iria para uma floresta no meio da Amazônia, no Equador? E ele disse uma coisa que está registrado nos anais da história, inclusive em algumas igrejas. Ecoou. Ele disse o seguinte, palavras do Dean Elliott: não é tolo aquele que entrega o que não pode reter para receber o que não pode perder. É o tipo de palavra que merece reflexão. O que esse homem está dizendo? Um homem que está sendo governado pelo princípio do reino em primeiro lugar. Não é tolo, e ele está dizendo isso porque algumas pessoas, ainda que não verbalizassem, estavam dizendo, você é um tolo, cara. Ele diz, olha, não é tolo. Aquele que entrega o que não pode reter. O que é que não pode reter? A vida, meu amigo. Você não pode retê-la, cedo ou tarde ela vai passar. Então não é tolo aquele que entrega o que não pode reter para receber o que não pode perder. Ele está trocando aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. Isso é sabedoria, diligência, sobriedade. E aquele notável homem fez escola. Muitos outros seguiram na mesma direção. É mais importante conhecer e fazer a vontade de Deus do que a nossa própria vontade. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E qual é a consequência imediata? Palavras de Cristo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que é que Deus acrescenta? Deus cuida da paz, alegria, vida abundante, o pão sobre a mesa, as vestes, tudo mais, tudo que temos, tudo que somos. Não é frase vazia. Nós temos que parar de cantar aquilo que nós não acreditamos. Ou a gente acredita no que canta, ou a gente para de cantar. E boa parte dos nossos hinos tradicionais, históricos, fundamentados numa boa teologia, reverberam as Escrituras. Nós ainda há pouco cantamos. Ó Mestre, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir?
o desespero diante da aflição real. E aí vem o coro e diz: sossegai, sossegai. Ele domina céus e terra. A nau não pode afundar. O barco não vai afundar, porque o Senhor do Rei, Rei do céu, terra e mar, é Ele quem governa, Ele que manda aquietar as ondas bravias, Ele que faz sossegar o vento furioso. Nosso Senhor reina em todo o universo e na sua vida, que é isso aqui, neste vasto universo, nesse grande programa redentivo. Portanto, a ansiedade é necessariamente um ato de incredulidade, é a falta de confiança na providência divina. Nós todos incorremos nisso. Como filhos de Adão, nós vivemos essa tensão. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Foi o que um pai pediu a Jesus em favor da sua filha. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Esse é o paradoxo. Nós cremos, mas temos as nossas fraquezas. Caminhando, resolva primeiramente os problemas de hoje. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Toda preocupação sobre o amanhã, experimentada hoje, obviamente, traz problemas. Por quê? Isso gera ansiedade, pré-ocupação. Você está antecipando um suposto problema ou até mesmo um real problema que eventualmente pode surgir. Então, o que acontece? Nós precisamos entender, reconhecer nossas limitações e resolver os problemas de hoje. Ouçam as palavras de Jesus: basta cada dia o seu mal. Há coisas que a gente nunca esquece. As memórias, as boas memórias também. Eu me recordo lá na igreja onde eu fui criado, o pastor Jesse Carlos Monteiro Costa, fazendo exposições às quartas-feiras sobre o Sermão da Montanha. Ele comparou esse basta cada dia o seu mal a um agricultor, a um homem rural, um homem do campo, que ia na roça lá pegar um feixe de lenha para ir para a cozinha, cuidar das coisas, numa época em que não havia energia elétrica, gás natural. Então ele disse: olha, presta atenção, se você leva um feixe, ok. Se você leva 2, 3, 10, agora se você empreender, colocar 365 feixes de lenha nas costas, você vai sucumbir. Basta cada dia o seu mal. Você tem limites. Então, cuidado, muito cuidado, para não querer resolver o problema de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Não transporte consigo nem o ontem nem o amanhã. Viva para o dia de hoje. Isso não quer dizer que nós devemos ser inconsequentes. Aqui não é uma teologia do perdulário, do indivíduo que não é proativo, previdente. Não é isso. Algumas ressalvas sobre esse basta cada dia o seu mal. A primeira delas é que os crentes e discípulos de Jesus não estão isentos de ganhar a própria vida. Paulo chega a dizer assim: olha, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Nós somos seres moralmente responsáveis. Nós temos que cumprir a nossa vocação. Trabalhar é um dom de Deus. Nosso Deus é um Deus trabalhador. E nos criou seres trabalhadores, para a glória dele, para o nosso sustento e para a manutenção da economia, do bem de todos, da sociedade. Os discípulos não estão isentos de responsabilidade com outros. Você trabalha para si, você cuida de si, mas também daquele que está ao lado. Nós temos familiares, nós temos amigos, nós temos o próximo mais próximo, nós temos pessoas que nós devemos também ajudar na nossa jornada. Os discípulos não estão isentos de dificuldades, então podem surgir dificuldades no caminho, mas o princípio deve reger. A regra de ouro é essa: basta a cada dia o seu mal. Portanto, cuidado, mas muito cuidado, para você não viver sufocado por problemas que você julga que enfrentará. Começa a antecipá-los, porque se você colocar 365 feixes sobre as suas costas, você vai sucumbir, você vai ser esmagado. E é impressionante que alguns cansaços não são físicos. Às vezes o corpo está descansado. Passo o dia em casa, hoje eu vou descansar. Não tem hora. Passo o dia em casa, mas está exausto. E aí a gente precisa ler com cuidado o Salmo 23, quando o salmista diz assim: refrigera a minha alma.
Às vezes o cansaço é a alma abatida, esgotada, drenada. Entre outras coisas, talvez, quem sabe, por essa insensatez de querer resolver os problemas do futuro, esquecendo de viver hoje, confiando na providência divina. Eu gosto muito do saltério, em particular o Salmo 33, os últimos 3 versos são preciosos. Dizem assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. E aí vem a súplica do coração contrito: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Os Vencedores por Cristo, um grupo musical antigo, muito precioso, fez uma música baseada nesse texto. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Eu quero te encorajar, espera no Senhor, Ele é nosso auxílio e escudo. Alegre-se no Senhor, regozija-se no Senhor, confia no Senhor e ora: Deus, seja sobre nós a tua misericórdia, porque esperamos em ti. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Esse texto se aplica a tudo na nossa vida. Sem Ele, nada podemos fazer. Caminhando. Um quinto conselho: levem os problemas, apresentem os problemas diante de Deus. E aí a gente vai para o apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, quando ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Observe que, tal como Jesus, lá no Sermão da Montanha, esse verso também nos ensina que, além da ordem, ele dá o imperativo, é uma ordem, mas ele dá o caminho para obedecer. Ele fala: ó, não andeis ansiosos. Em seguida ele diz o que é que a gente deve fazer. Tudo bem, não é para andar ansioso, mas o que é que eu faço? Faço o seguinte: apresentem diante de Deus as suas necessidades, os seus problemas. Como? Pela oração. E ele vai mostrar aqui as maneiras pelas quais podemos fazer isso. Ele fala de oração, súplica e ação de graças. Oração aqui diz respeito às necessidades de um modo geral. E orar é falar com Deus. No sentido mais básico da expressão é essa: é abrir o coração, é falar com Deus, é apresentar diante de Deus as necessidades. Ele fala de súplica, e a súplica na oração é uma petição específica. É quando você vem, tal como Ana, que disse acerca de si mesma que era uma mulher atribulada de coração, porque ela tinha um problema específico. Ela queria ser mãe e estava impedida por uma circunstância física. E então diz que ela derramou a alma perante o Senhor. Ela orou especificamente sobre isso: Senhor, tem misericórdia da sua serva. Então, a oração, a súplica. E diz que devemos fazer isso com ação de graças. A ação de graças é a confiança antecipada. Se o Senhor conceder, favorável a essa oração, que Ele seja glorificado. Se Ele não conceder, que Ele seja glorificado. Eu não oro a um déspota, eu oro a um Pai amoroso, que quando concede, concede para o meu bem. Quando não concede, também concede para o meu bem. Ou como disse o pastor Josué Rodrigues, um pastor presbiteriano lá de Niterói: portas que se abrem são iguais às que se fecham, se abertas ou fechadas por Deus. Eu vejo muito crente agradecendo a Deus pelas portas que se abrem, mas a gente ouve muito pouco agradecimento pelas portas que se fecham. Se Deus fechar uma porta na sua vida, agradeça a Deus por isso. Você enxerga a porta. Deus enxerga a porta e o que está depois dela. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã no eterno agora. Ele é soberano. Portanto, vamos confiar, orar com confiança. E o resultado disso: e a paz de Cristo, ou a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez, tal como Jesus, Paulo dá a ordem, dá o caminho para o cumprimento da ordem e dá o resultado da obediência àquele mandamento. Ele fala: olha, sabe o que você vai experimentar? A paz. Aquela paz que é roubada do nosso coração quando estamos atribulados, envolvidos com tantas coisas, você vai receber isso como um dom. E a paz de Deus. E ele qualifica, adjetiva essa paz, dizendo que ela excede todo entendimento. Na versão King James diz que é uma paz que transpõe a razão. Racionalmente, as circunstâncias podem ser as mesmas. Você fala: caramba, mas como é que o indivíduo pode experimentar paz no vale? É uma paz que vem do céu. E mesmo quando as circunstâncias continuam conspirando contra, aparentemente contra, mesmo quando as circunstâncias são adversas, você pode experimentar essa paz, porque ela é de Deus. O genitivo aí é de Deus, ela pertence a Deus e Ele dá. E essa graça de receber paz no vale
transcende nossa capacidade de entender. E ele diz que guardará o coração e a mente de vocês. A palavra guardar aqui é a ideia de que Deus vai colocar as nossas vidas sob custódia. Essa é a ideia aqui. Ele vai colocar a vida de vocês sob custódia. Ele vai guardar o coração e a mente de vocês. As emoções e a razão. Vão ficar guardados. Vocês vão ser escoltados pela paz de Deus. Que coisa maravilhosa quando experimenta isso. No cantor cristão há belos hinos, como eu já disse aos irmãos. Tem um que diz assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. A oração tem esse elemento terapêutico. A súplica, a oração, o estar diante de Deus, o derramar o coração, só sabe disso quem já experimentou isso. Quando tudo está adverso, tudo denso, trevoso, você não sabe em que direção seguir, de repente abre o coração e apresenta a Deus, e o Senhor então inunda o nosso coração de paz. A paz então coloca a nossa vida sob custódia, ela guarda a mente e o coração. Que Deus nos ajude nessa direção. A verdadeira paz não é encontrada no pensamento positivo, na ausência de conflito, em bons sentimentos. Ela procede do fato de saber que Deus é soberano. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada, Salmo 115. É como Daniel na cova dos leões, naquele mortal quadro renascentista em que Daniel está postado, firme. À sua volta os leões, ele está ali sereno, sóbrio, experimentando paz no momento em que humanamente não havia possibilidade de paz. Então, mesmo na cova dos leões, o servo de Deus pode experimentar paz, porque Deus é soberano sobre o servo e sobre os leões. Então eu quero te encorajar, lança sobre ele toda a sua ansiedade, coloca diante do Senhor. Caminhando. Sexto e penúltimo princípio: ocupe a sua mente com aquilo que é agradável a Deus. O verso 8 do capítulo 4 de Filipenses diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Perceba a orientação do apóstolo Paulo. Ele está falando para nós guardarmos a nossa mente. E como a gente faz isso? Ocupando a mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é bom, com aquilo que é puro, com aquilo que é virtuoso, com aquilo que é nobre, com aquilo que por si só tributa louvor a Cristo. E às vezes nós fazemos uma oração, apresentamos nossas petições a Deus, nossas súplicas, e de repente, por algum motivo, a gente vai encharcando a mente de coisas que não edificam. E como a nossa sociedade, e a igreja não está livre disso, ela vai sendo bombardeada por informações, por tanto conteúdo, que não é capaz nem de administrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toma muito cuidado com a televisão. Toma muito cuidado com o jornal. Toma muito cuidado com a internet. Por que eu estou dizendo isso? Não é para você se alienar e ficar isolado do mundo no qual você está inserido. É que se você não tomar cuidado e encharcar a sua mente com tanta informação, por vezes sensacionalistas, por vezes perturbadoras, você vai adoecer. Você vai adoecer. Há um limite para a nossa estrutura, para a constituição do nosso ser. E tem gente que já acorda buscando notícia ruim, né? Acorda, liga a rádio aí, uma notícia ruim. O que aconteceu hoje? Passa o dia encharcando a mente dessas coisas. Pode experimentar paz? A pessoa vive atemorizada, perturbada. E numa cidade como a nossa, num país como o nosso, já tem muita notícia ruim. E repito, não estou dizendo para você não se informar e não interagir, e não ser responsável diante da sua vocação, enfim. Mas eu quero lhe encorajar, toma cuidado com aquilo que ocupa a sua mente. Isaías 26, verso 3 diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. No Salmo 19, verso 14 está escrito: sejam agradáveis a ti as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as palavras que nós pronunciamos, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Deus. Portanto, cuide para que a palavra de Deus ocupe a sua mente e coração. Isso vai ter um efeito benéfico, poderoso,
entre outras coisas, experimentar paz, mesmo em circunstâncias adversas. E por fim, eu faço então uma leitura do primeiro verso que nós lemos. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. É o que Pedro diz no capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu repito, Pedro escreveu aqui para um grupo de cristãos, na verdade ele escreveu para algumas igrejas, algumas províncias do norte da Bitínia, do Ponto, como ele mesmo diz no início da carta. E o que é que aqueles irmãos estavam experimentando? Dias difíceis. A igreja estava debaixo de perseguição, havia problemas internos dentro e fora da igreja. E Pedro, então, como um pastor de almas que ele era, ele dá essa recomendação. Ele está escrevendo num contexto, dando orientações aos pastores e aos presbíteros da igreja. Ele fala, olha, humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, e no tempo oportuno ele vos exaltará. Ele começa a falar sobre isso, então chega no verso 7 e diz, olha, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. E eu vou dar um motivo para você fazer isso. Ele tem cuidado de você. De tempos em tempos, a gente precisa fazer uma espécie de leitura retrospectiva. Olhar para trás e ver os atos redentivos de Deus na nossa história. Marcos referenciais da graça em nossa vida. Você deve trazer à sua memória aquele dia, aquele momento da sua história, em que você estava completamente arruinado, perdido, desesperado, passando dias difíceis, lágrimas o tempo inteiro, ou aparentemente numa condição favorável, mas distante do Criador, distante do Senhor, e Deus sempre graciosamente cuidando, providenciando, suprindo, e com detalhe, sem contar as coisas que Deus fez por você, que você nem tomou conhecimento. Nem tomou conhecimento. A gente agradece a Deus, por exemplo, os livramentos que experimentamos. Outro dia, uma pessoa com quem eu conversei falou, pastor, eu tive um grande livramento essa semana. Me contou uma situação que está cada dia mais corriqueira no Rio de Janeiro, né? Problema da violência, assalto, etc e tal. Ele falou, eu vi a mão de Deus na minha vida. Eu fiquei pensando comigo, e agradecer a Deus e oramos juntos. E os livramentos que nós não mensuramos? Às vezes sai de casa, erra o caminho, pegou outro caminho, aumentou o tempo, aumentou a distância, foi um erro, não foi premeditado, não foi pensado, não foi deliberado, foi um acidente. Você acha que simplesmente foi uma questão circunstancial. Quem pode te garantir que ali não foi a divina e misteriosa mão da providência fazendo por você aquilo que você não enxerga? Nada na vida do cristão é acaso. Acaso é conceito de pagão. Deixe que os titãs cantem, o acaso me protegerá. Nós cristãos afirmamos, o Senhor me guardará. O guarda de Israel não cochila, não dorme. Ele guarda a entrada e a saída. E quando aparentemente ele não guarda, é porque ele está fazendo algo maior do que você seja capaz de compreender. Por isso, lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Entregue as preocupações ao Senhor. Nós temos notáveis homens na história com os quais podemos aprender. Hudson Taylor é um deles, um missionário que serviu a Deus com todo o coração na China, séculos atrás. E ele, certa vez, depois de passar por um tempo muito difícil, ele se recuperou daquilo, sua alma foi refrigerada, seu ânimo renovado. E o primeiro sermão que ele pregou na igreja lá em Xangai foi sobre o Salmo 23. E toda a comunidade estava esperando ele pregar. Depois daquele tempo difícil, foi um tempo difícil. Depois de sepultar um filho, só a graça de Deus pode levantar novamente um servo que passa por este vale. E então ele se posta diante da igreja, a comunidade está esperando ouvir o seu pastor, depois daquele tempo, daquela noite escura da alma, como diz São João da Cruz, e ele prega no Salmo 23, ele diz o seguinte: não está escrito que ele era, ou pode ser, ou será. Está escrito, o Senhor é o meu pastor. É no domingo, é na segunda, é em cada dia da semana, é em janeiro, é em dezembro, é em todos os meses do ano. É em nosso país, é no estrangeiro, é na paz, é na guerra, é na fartura, é na necessidade. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Isso é fé. Isso não é magia, isso é fé. Fé é confiança. Confiança em quem? Em Deus. Não é saltar no escuro. É confiar na palavra divinamente revelada. E por isso nós cristãos, protestantes,
em particular. Nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus em linguagem humana. A Bíblia fala, porque é a palavra viva de Deus. E a Bíblia nos encoraja. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, meus irmãos? Vamos confiar no Senhor. É fácil? Não é. É fácil para mim? Não é. Pastor, antes de pregar aos irmãos, primeiro tem que pregar para si. E quantas vezes meu coração é assaltado por ansiedades, preocupações. E eu preciso fazer o caminho de volta e aos pés do Senhor falar: Deus, tem misericórdia. Me ajuda a confiar na tua providência. Eu encerro lendo com os irmãos, eu peço que vocês leiam comigo, João 14, 27. Palavras de Jesus, antes de subir ao Calvário, despedindo seus discípulos, atemorizados, preocupados, perturbados. Ouçam o que disse Jesus. Vamos ler juntos? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, é a paz de Deus. Eu quero encorajar os irmãos a ficarem em pé.